Hoje, no Band Entrevista, nós vamos conhecer a história da Britânia, uma empresa que nasceu em Curitiba e que aos 67 anos se espalhou pelo país. É um nome bastante conhecido no mercado e conversa aqui com a gente a Emanuele Ramalhete Henke, ela é gerente de marketing da Britânia, conhece bastante da história e também vamos falar sobre essa carreira de uma mulher executiva e que chega num posto fundamental para uma empresa que hoje tem essa importância. Vamos contar um pouquinho, Emanuele, para começar, porque muita gente nem sabe que é curitibana e que cresceu, que está em outros estados, a marca está aí, é conhecida, mas essa história de uma empresa que nasceu aqui é pouco conhecida, há 67 anos passados. Como é que foi, em resumo, essa história? Sem dúvida nenhuma, a empresa já tem, no mercado aí um grande nome, ela é muito reconhecida no Brasil como um todo. Hoje, atualmente, ela possui 3 fábricas, uma que fica em Joinville, outra em Manaus e estamos inaugurando brevemente a parte da fábrica em Linhares, no Espírito Santo. Hoje, para nós, é uma oportunidade muito grande falar sobre a Britânia, porque ela começou lá atrás com ventiladores, e veio se desenvolvendo e hoje nós temos um portfólio muito grande para oferecer dentro da Britânia, com a linha de produtos focadas na linha branca, marrom, portáteis, cuidados pessoais, ferramentas. Então, é uma solução completa para o nosso consumidor final. Uma curiosidade, muita gente pensa que é estrangeira, né? Pelo nome Britânia, e é curitibana. E é curitibana, sem dúvida. E como que é para uma mulher ocupar um cargo de alto escalão dentro de uma empresa paranaense, britânica, que faz tanto sucesso no país? Para mim é uma oportunidade muito grande, um desafio, desde o momento em que eu entrei na empresa, que eu tive a possibilidade de visualizar isso quando eu soube do quadro de funcionários, que hoje aproximadamente são 5.400 pessoas, e desse total praticamente 50% são mulheres. E quando a gente olha para cargos de liderança, principalmente na parte administrativa, a gente fala de 44% de mulheres realmente no tomada de decisão, na discussão do negócio. Então, acho que isso realmente nos faz ter um engajamento maior e realmente compartilhar todos os nossos conhecimentos para trazer um resultado expressivo para a empresa. Então, para mim é muito interessante isso e atualmente eu lidero 40 pessoas no meu time. O marketing é fundamental hoje para o conhecimento da marca, a criação do interesse pela marca e o que leva à venda na etapa final. E aí a posição do responsável pelo marketing é uma posição bastante cobrada, porque é o que dá ou não o resultado. Como é que você encarou esse desafio? Você já tinha passado por empresas grandes, pela Volvo e outras experiências, e agora está nessa nova etapa. Como é que você encara isso? Sem dúvida, a parte de marketing ela é muito estratégica, e ela envolve todas as áreas da empresa. Então, desde a área comercial, a parte de logística, a parte comercial interna, a parte do trade marketing. Então, é através da nossa área que nós conseguimos mostrar para o consumidor o conceito que nós temos, o DNA que nós temos na empresa, o nosso propósito e o que entregar para ele com a qualidade que a gente precisa. Então, tudo isso vem da área do marketing, o desenvolvimento da estratégia, olhando muito a jornada do cliente para a gente poder entregar a melhor solução para ele. A leitura do interesse popular, o que é que as pessoas estão esperando a cada momento para poder responder com o produto? Eu acho que as pessoas esperam muito o nosso olhar em relação à dor que eles têm, à necessidade que eles têm. Então, quando eu falo de entregar uma solução, não é simplesmente criar um produto, mas sim entender se aquele produto vai fazer a diferença para o dia a dia dele, para a qualidade de vida desse consumidor. Isso é o nosso propósito, isso é o que a gente acaba buscando no desenvolvimento de todas as nossas ações, desde a escolha de um produto, o desenvolvimento de uma campanha, uma comunicação no foco digital ou numa televisão ou algum outro canal que envolve a área do marketing. Esse é realmente uma estratégia que nós precisamos olhar com muito cuidado para chegar até ele e gerar esse desejo de marca que realmente faz essa conexão entre as pessoas, o cliente, o consumidor e a empresa. O marketing tradicional está perdendo espaço para o marketing digital? Acredito que não. Por quê? Hoje nós vimos muito um crescimento, obviamente, no foco digital nos últimos anos, olhando muito a questão da pandemia, principalmente desde 2020, e todas as empresas tiveram que se reinventar para estarem presentes e continuar ofertando o seu produto de uma maneira
ágil e com qualidade. Porém, o marketing tradicional, onde envolve outros canais de contato, ainda permanece muito importante, porque nós temos diferentes perfis de clientes, de pessoas, de região. Então, essa capilaridade é muito importante para que a gente consiga seguir em frente e atingir a todos de uma maneira muito completa. A sua vida profissional foi marketing. Agora nós Sim. temos uma situação nova, mais recente pelo menos, que foi a figura do influencer, que é aquele que, aproveitando as redes sociais, é uma espécie do que seria o garoto propaganda do passado, mas ele está ali ajudando a divulgar as marcas. Há previsões de que essa fase não será duradoura. O que é que você acha? Ajuda realmente? As empresas grandes estão usando? O que você vê nessa avaliação desse fenômeno que nós estamos vendo? Eu não vejo acabar, talvez ter um equilíbrio, obviamente, mas eu acho que o influenciador hoje ele é um fator realmente de decisão no momento da compra do cliente, porque ele traz uma credibilidade, ele traz a usabilidade do produto, ele traz a experiência que o consumidor final espera. E quando a gente fala de mundo digital, nós não conseguimos trazer isso, nós conseguimos apenas oferecer o produto, diferente de quando a gente está, por exemplo, numa loja física, né? Na loja física, o consumidor ele consegue tocar, ele consegue conversar com um promotor, ele consegue fazer um comparativo do produto para tomar a sua decisão. E o influenciador ele vem muito para tirar essas dúvidas, para conversar diretamente com o cliente, mesmo sendo num foco digital, mas para esclarecer e para apoiá-lo na melhor decisão quando a compra é, por exemplo, via e-commerce. E quem decide a compra hoje numa loja física, quando está o pai, a mãe e o filho? Quem que decide? E a mulher, que e a muitas mulher, vezes decide. E a mulher. Exatamente. Quem que decide na hora da compra? E o que comprar também? Olha, eu acho que ali existe uma discussão, né, entre família, porque cada um tem uma percepção. Hoje a gente tem visto muito a geração Z, principalmente, tendo muita influência sobre a decisão de compra, justamente pela facilidade de utilizar e de manusear produtos. E principalmente também pelos nossos canais digitais terem mais acesso a esse público, a essa geração. Então eu acho que hoje esse público tem um poder de decisão muito grande quando trata-se de família, quando você está ali tentando verificar o melhor produto, a melhor opção, né? Então nós temos, por exemplo, alguns produtos como a Air Fryer, né, que é a original da Britânia. Ela é 4 em 1 e atende a família como um todo, facilita, traz agilidade e dá mais tempo para a família conversar. Então é esse tipo de ação que a gente traz e que a gente oferece e que faz a diferença numa tomada de decisão entre família para escolher o melhor produto. E no final do mês de julho, agora no meio do ano, a Britânia lançou um blog novo, né? Com um modelo novo, onde as pessoas podem verificar e achar o que comprar, o seu produto final. Né? Eu dei uma olhada, ele é muito bom, ele é muito ágil, ele é muito fácil. Isso tem ajudado a empresa? Sim, tem ajudado porque o blog ele traz informações completas sobre o produto e sobre a experiência que ele pode ter sobre isso. Então, desde, por exemplo, como criou a Air Fryer, entrevistas com especialistas, como melhor conservar a Air Fryer. Então, a gente acaba trazendo para ele conhecimento, além das especificações do produto e o que ele tem, né, de benefício no momento da compra. Então, a gente traz valor para a marca e valor, obviamente, para o cliente tomar a sua decisão. Então, independente dele ter um produto nosso ou não, nós estamos gerando conteúdo para que ele tenha maior conhecimento e possa decidir realmente pela melhor compra. O marketing hoje que você coordena no Brasil para a Britânia, como é a filosofia? Como é que se procura chegar ao cliente e trazê-lo para a loja para a compra dos produtos? Iniciamos, obviamente, ouvindo os nossos clientes, né? Nós temos uma proximidade muito grande do nosso time comercial, né, com os nossos clientes diretos. E então, a gente procura ouvi-los bastante e trazer isso para dentro de casa para que a gente possa escolher os melhores produtos, serviços e o desenvolvimento de campanha para isso. É claro que também olhamos muito para o nosso consumidor final, né? Porque nós temos que olhar, obviamente, uma estratégia de venda com o nosso cliente direto e uma estratégia de venda com o nosso consumidor final. Nós amarramos tudo isso, entendemos todas as necessidades e trazemos para dentro de casa para realmente traçar uma estratégia que gere
conectividade. Eu acho que isso é uma das palavras muito importantes que nós temos que trazer aqui, não só, né, para um segmento, mas para todo a conexão com o nosso cliente final. Inovação, tecnologia, eu acho que tudo isso agrega para que a gente possa ter a melhor oferta. E as campanhas? Como é que as campanhas da Britânia, como que elas são feitas, como elas são elaboradas? Certo. Hoje a Britânia tem todas as atividades in-house que nós chamamos. Então é uma agência dentro da área do marketing. Por isso até um número grande de pessoas, justamente para atender todas as necessidades. A vivência, né? A vivência da marca eu acho que é um grande diferencial. Então nós entendemos todas as estratégias, entendemos a meta da empresa, né? Fazemos uma pesquisa de mercado para ver o comportamento do consumidor, avaliar tendências, olhamos para fora do Brasil para também entender o que tem de inovação para que a gente possa trazer tudo isso, trabalhar com o time e trazer coisas diferentes, sair da mesmice. Até porque, né, João, hoje tem uma série de empresas fazendo uma série de campanhas. Como ser diferente? Então, eu acho que esse é o nosso grande ponto aqui, que a gente tem como benefício tendo uma agência in-house, uma agência dentro de casa. A gente consegue agregar mais valor com isso. Como tem sido o crescimento e por que esse crescimento com sedes, com fábricas em outras regiões? É para facilitar a distribuição? Porque houve essa descentralização? Não é mais só Curitiba, como Joinville, como Espírito Santo, que você citou. Claro. Não, na verdade é justamente, né, não é descentralização, mas a gente já iniciou com essa estratégia até para facilitar a distribuição em tempo mais ágil, né, para o nosso consumidor. Então, quando eu olho Manaus, eu atendo a região norte e nordeste, às vezes até mesmo centro-oeste. Quando eu olho Joinville, eu tenho um direcionamento até São Paulo, né, sudeste, enfim, justamente para facilitar toda a negociação, trazer um melhor processo logístico e também de custos para o nosso consumidor final. Nós temos o intervalo, já voltamos nessa conversa. Na sequência, vamos saber também da carreira e como é que ela, começando com relações públicas, publicidade, depois o marketing, como é que foi esse preparo para ter um cargo dessa importância numa empresa nacional. Nós falamos aqui com a Emanuele Ramalhete Henke, que é gerente de marketing da Britânia. Já voltamos. Hoje nós estamos conhecendo a história da Britânia, uma empresa que começou em Curitiba há 67 anos, hoje uma grande empresa nacional, fornecendo eletrodomésticos para o país e outros produtos. E conversa aqui com a gente a Emanuele Ramalhete Henke, que é gerente de marketing da Britânia. E é interessante também, até para estímulo para as mulheres, para os jovens de forma geral, como é que ela chegou a essa função. Lembrando que você começou aos 14 anos trabalhando em videolocadora. E a minha oportunidade foi começar numa locadora de vídeo muito nova. E é ali que eu acabei percebendo a minha vontade de atender pessoas, de conversar com pessoas e até mesmo ali uma decisão de que rumo eu seguir para a minha vida. E com isso, ao desenvolvimento de alguns anos, eu fui cursar comunicação social e relações públicas e ali realmente eu me encontrei. E desde então eu tive novas oportunidades profissionais em que eu trabalhei numa multinacional, iniciando como estagiária, permaneci ali por 20 anos até chegar num cargo de liderança. Foram muitos desafios, tanto nacionais quanto internacionais. Eu tive uma oportunidade de morar fora, na Ásia, conhecendo diferentes culturas, diferentes padrões, tendo que me adaptar rapidamente para poder entregar o melhor. E aí eu vi que realmente eu estava no caminho certo e com isso eu fui me aprimorando, fazendo novas faculdades, me formei também em publicidade e propaganda, com pós-graduação em administração de marketing e também em gestão de pessoas, que é outro caminho que eu gosto muito, além do marketing, porque eu acho que ali nós podemos dar voz às pessoas, ouvir e criar estratégias muito interessantes para o negócio. E a sua estratégia, então, foi aperfeiçoamento constante ao mesmo tempo que estava trabalhando? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que as duas coisas caminham juntas, né, Vili? Você precisa estar se aprimorando dia a dia para você poder entregar o melhor. Então, isso que eu fiz ao longo de toda a minha vida e continuo fazendo, né? Tudo
passa muito rápido, tudo evolui muito rápido. Hoje a gente olha muito a questão da área de inteligência artificial. Então é importante você estar sempre estudando, sempre se aprimorando para que você possa fazer o melhor e contribuir com o melhor, né? Seja no desenvolvimento da sua equipe ou no seu próprio desenvolvimento. O que é o mais difícil no seu trabalho hoje? É o marketing ou é a gestão de pessoas? Eu acho que é a gestão de pessoas, né? Porque nós temos diferentes etnias, diferentes percepções e fazer essa junção e conduzir a todos é um grande desafio. Mas me encanta, porque é através dessa diversidade que a gente consegue conquistar, né, as melhores oportunidades para poder entregar e trazer o resultado que a gente espera. Então, isso é o que realmente me move hoje, que leva mais o meu tempo no dia a dia, mas que me encanta. Como é que é a modernização em relação ao relacionamento no trabalho, no sentido de que as empresas hoje são mais flexíveis, aquele modelo que havia, principalmente na área industrial, que era muito fechado, muito rigoroso e que se mostra improdutivo, e as empresas procuram criar um clima melhor. Como é que você trabalha com isso? Olha, eu acho que como eu comentei, né, a parte de ouvir as pessoas é muito importante. Então, nós damos uma flexibilidade muito grande. Nós temos hoje a oportunidade das pessoas trabalharem em formato híbrido ainda, para elas poderem criar, se dedicar, mas também ter momentos de reunião, de encontros, para você poder debater e encontrar as melhores propostas, os melhores cenários. Então, eu gosto muito desse formato, porque você deixa a pessoa em liberdade para poder contribuir. Eu acho que isso é um grande diferencial. Hoje, algumas empresas já estão trabalhando num formato de trabalha 4 dias e folga 3 dias. Como que você vê essa entrada desse futuro nas empresas, né? De você colocar o funcionário para trabalhar 4 dias e deixá-lo ele folgar, descansar 3 dias da semana. Algumas empresas estão produzindo já mais nesse formato. Você vê que isso é o futuro para as grandes empresas? Olha, nós estamos vendo muitas pesquisas e muitas informações, né, colocando que o presencial vai retornar, né, o 100% do presencial. Eu não vejo isso um grande problema. Eu acho que você dar a liberdade para a pessoa trabalhar presencial ou em casa não impacta, mas eu acho que é importante você ter em algum momento o contato. Hoje, né, nós temos realmente 80% do nosso tempo é presencial e 20% é em home office, né, que nós chamamos. Mas isso eu acho que acaba trazendo uma energia diferente para o nosso dia a dia e não tem impacto nenhum na entrega. Porque o home office veio com a pandemia, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que no período da pandemia, onde todos estavam home office, até gerar uma adaptação, foi um pouco difícil, né? Até porque éramos 100% presencial, então como lidar com isso, como fazer reuniões, como mostrar que você estava trabalhando, esse era o grande desafio, né? Mas a gente vê muito nos resultados, então se você está entregando, se você tem resultados, né, que estejam atrelados aos objetivos da empresa, eu não vejo nenhum problema em você estar presente, né, parte do teu tempo e em home office a outra parte. Eu acho que o resultado mostra. Com a sua visão internacional, você já teve essas experiências e há uma tendência, na Europa isso já tem uma sinalização, por exemplo, de empresas que trabalham em outros ramos, como por exemplo automotivo, de reduzirem as lojas físicas e passarem para a venda estimulada através da própria internet. A internet é a loja. Isso vai crescer no país? Sim, eu acredito que sim. Está tendo um crescimento, Vili, muito grande nessa parte de digital, na parte de e-commerce. Muitas lojas físicas estão se adaptando para também ter os seus sites próprios, para ampliarem as suas vendas. Isso muito por questão de comodidade do consumidor, né? Você consegue fazer uma busca muito rápida, você consegue ter oportunidades de ofertas, né, de preço muito melhores e a questão de logística rápida de entrega. Então, eu acho que isso são alguns diferenciais que estão fazendo o marketplace, a parte do e-commerce, crescer rapidamente. Mas isso não vai deixar morrer as lojas físicas. Eu acho que é uma composição. Até porque, como eu comentei inicialmente, eu acho importante você dar esta visibilidade, essa facilidade para o cliente dele
tocar no produto, dele conhecer o produto, dele saber especificações técnicas sobre ele, dele poder conversar com alguém que possa trazer mais informações. Hoje a gente tem isso no mundo digital, mas o físico ainda é importante. Mas eu também entendo que essa transformação é necessária no físico, né? De gerar uma experiência ainda mais profunda com o cliente, porque hoje o produto fica só exposto. Então, se a gente não tiver essa mudança, não gerar essa experiência, não pensar na jornada do cliente, realmente eu acho que pode ter uma disparidade nesse sentido. Mas eu entendo ainda que as coisas estão caminhando juntas. Como que você enxerga o futuro do mercado publicitário? Olha, o futuro do mercado publicitário, ele é muito importante, né, olhando da visão de marketing, porque as empresas elas não podem e não têm como trabalhar sem o nosso suporte, né? Para que você possa chegar até o consumidor, você precisa ter conectividade, você precisa se identificar com ele, ele precisa conhecer a marca, entender que aquilo está adaptado à sua necessidade, né? E obviamente que por trás de tudo isso precisa ter uma lógica estratégica, né? Que atenda os dois lados. Então, esse futuro eu acho que é extremamente importante dentro desse processo, criando conexões diferentes e inovadoras, né, com ações de qualidade e que tragam não só no seu produto, mas também na qualidade de vida das pessoas. Agora há pouco você citou a inteligência artificial, porque realmente é a grande dúvida do momento, de que forma ela vai mudar a nossa forma de trabalhar, os problemas que ela pode trazer e do seu estudo sobre esse assunto. Claro. O que você vê hoje? É um risco ainda grande, né, da minha percepção, a questão da inteligência artificial, porque a gente está ainda num mundo muito obscuro, né, muitas coisas acontecendo, vemos muitas entrevistas, né, porque está numa evolução muito rápida e para que a gente possa acompanhar tudo isso, né, nós precisamos ter a certeza de onde nós estamos entrando para poder oferecer para o cliente algo que realmente seja concreto. Então, eu acho oportuno, porém ainda um risco, né? Precisamos ir com calma para poder entender um pouco como tudo isso funciona e como entregar a melhor solução dentro desse mundo artificial. Falar de marketing hoje, quando você pensa numa campanha, hoje o foco maior é para uma televisão, é para uma rádio, é para as redes sociais. Como que a Britânia hoje está trabalhando nesse mercado de televisão, rádio, que são os mais tradicionais, Claro. e as redes sociais hoje? Claro, depende muito da estratégia, né? Então nós olhamos, obviamente, o produto que a gente venha trabalhar, seja ele específico ou até mesmo uma estratégia focada em branding, para que a gente possa entender quais são os canais mais apropriados para o desenvolvimento de uma campanha. Então, às vezes a gente foca apenas na televisão, às vezes a gente vai para a rádio, às vezes a gente vai apenas para ações digitais. Então, depende muito da estratégia que a empresa quer realizar, né, justamente para poder atrelar as nossas metas de vendas. Então, depende. Por exemplo, nós criamos uma campanha que é do Dia das Mães, que aconteceu recentemente. Planejamos do início ao fim uma campanha divertida, colorida, trazendo a diversidade das mães para que cada uma pudesse se encontrar nesse ambiente. E, obviamente, o nosso produto era um coadjuvante. Essa campanha ela foi mais digital, então nós não tivemos uma estratégia focada na parte de mídia off, televisiva ou até mesmo de rádio. Mas, em contrapartida, temos agora a campanha da Air Fryer, a original da Britânia, na qual nós produzimos um vídeo, estaríamos trabalhando fortemente em diversos canais, não só digitais. Então, depende muito, né, dessa estratégia para que a gente possa definir a melhor opção para seguir em frente, né, e compartilhar aí com os nossos consumidores os nossos objetivos. Você falou agora há pouco em se encontrar e você é uma pessoa que dá para dizer que se encontrou porque você tem uma jornada muito longa, começando realmente por trabalhos simples e depois insistindo e principalmente se preparando na sua formação para ter esse progresso. Eu acho que você tem uma mensagem importante, já quase finalizando, para passar para o estudante, principalmente para as mulheres que estão aí, que têm essa vontade de crescer, porque a sua receita parece que em grande parte é isso, se preparar sempre
porque as oportunidades aparecem a partir desse esforço. Exatamente, Vili, eu aprendo todos os dias, né? Eu procuro sempre estudar, ler, ter conhecimento, entender o que as outras empresas estão fazendo, entender os que os profissionais estão trazendo de novidade para eu conseguir me aprimorar. Então, eu acho que a mensagem que eu passo para todas essas pessoas é realmente fiquem atentos, fiquem de olho em tudo que é divulgado, como são as estratégias feitas pelas empresas, estudem, né? Porque eu acho que isso faz com que a gente possa trazer a melhor oportunidade, né, para contribuir com a empresa em que você está trabalhando ou até mesmo quando você é um consultor, né? Como você pode trazer esse valor, né, para dentro do trabalho que você está realizando. E claro, a troca de experiência entre pessoas é fundamental. Não só estudar e ler, mas sim fazer uma troca de experiência, realizar mentorias, né? Eu acho que olhar internacionalmente, com as minhas experiências que eu tive, tanto na Ásia quanto Europa e Estados Unidos, que me trouxeram culturas diferentes, maneiras de trabalhar diferenciadas, agregaram muito para o meu desenvolvimento profissional. E isso eu venho aplicando dia a dia, de acordo com o perfil de cada um, de acordo com o propósito da empresa, para que eu melhor possa entregar, né, o meu conhecimento, contribuindo e assim aprendendo. Então é uma troca diária que acontece. Muito obrigado pela sua participação, também pela aula com relação não só à empresa, mas também ao mercado de trabalho. Esse trabalho de se preparar sempre para fazer as coisas. Muito obrigado. Obrigada, Vili. Muito obrigada, João, pelo convite. Obrigado a você que ficou aqui acompanhando com a gente na Band.